Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Trânsito e o papo de hoje é sobre a infração 64592. A gente vai desvendar uma situação que, olha, ninguém quer passar. Uma pane no meio da estrada. Vamos ver como a sinalização certinha pode livrar de uma multa pesada e, mais importante, de acidentes. Pensa na cena. O carro simplesmente para. Pode ser pane elétrica, pneu furado, tanto faz. O veículo está lá, imobilizado na pista ou no acostamento. É uma baita situação de estresse, né? E de perigo, claro. E aí, o que a lei manda fazer numa hora dessas? Essa é a pergunta de US$ 1.000.000. Saber a resposta certa não é só para fugir de uma multa, não. É que a primeira atitude que se toma ali define a segurança de todo mundo que está vindo atrás. É uma coisa muito séria. E para a gente entender isso direitinho, sem achismo, vamos direto na fonte oficial, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É com base nele que os agentes trabalham, então a informação aqui é a mais precisa que existe, não tem erro. Ok, já sabemos de onde vem a regra do jogo. Agora, vamos mergulhar na infração em si. O que acontece, legalmente falando, quando a sinalização falha numa emergência dessas? Anota esse número, 64592. Esse é o código que identifica a falha na sinalização de emergência. É por ele que a autuação é feita. E olha, as consequências não são poucas. A infração é considerada grave. Isso significa multa no bolso e um detalhe que dói bastante, 5 pontos na carteira de habilitação. Isso mesmo, 5 pontos. É uma pancada só. É uma pontuação que pode deixar qualquer motorista bem mais perto do limite de suspensão da CNH. Fica claro que a lei não está para brincadeira com isso. O texto da lei é claríssimo. A infração é deixar de sinalizar a via de forma a prevenir os demais condutores. Ou seja, se omitir, não avisar sobre o perigo, não é uma opção, é uma obrigação, especialmente à noite, quando tudo fica mais difícil de ver. Beleza, já entendemos o tamanho do problema e o que acontece se a gente errar. Agora, a parte mais importante, a solução. Como é que se faz a sinalização correta para evitar tudo isso? Vamos ao passo a passo. O manual diz que as providências são cumulativas. O que isso quer dizer? Que uma coisa não anula a outra, elas se somam. Primeiro, pisca-alerta ligado, é o aviso imediato. Segundo, colocar o triângulo para avisar quem vem de longe. E terceiro, se for à noite, as luzes de posição ou a lanterna têm que estar acesas para que o carro seja visto. Um passo depois do outro, todos eles. E aqui tem um número que salva vidas, 30 metros. O triângulo precisa estar a, no mínimo, 30 metros da traseira do carro. Por quê? Pensa bem, essa distância dá o tempo de reação para o outro motorista te ver, entender o que está acontecendo e desviar com segurança. Menos que isso, o risco de uma batida feia aumenta demais. A lei também prevê outras saídas, tá? Cones com aquelas faixas que brilham no escuro valem no lugar do triângulo. Numa emergência braba, até galhos de árvore podem ser usados, mas com muito cuidado para não criar outro perigo, né? E uma dica extra de segurança, pode usar um segundo triângulo na frente do carro também, é permitido. Agora, um ponto super importante é não confundir essa infração com outras que parecem a mesma coisa, mas não são. A lei de trânsito é cheia de detalhezinhos e saber a diferença é crucial. Então, a infração 64592 é específica sobre não sinalizar durante uma emergência de verdade. É diferente, por exemplo, de só parar num acostamento sem motivo, ou de esquecer o triângulo lá na pista depois que tudo foi resolvido. Cada uma dessas coisas é uma infração diferente com seu próprio código. E agora a gente chega no coração da coisa toda. Porque, no fim das contas, para além dos códigos, das multas e dos pontos, tem um motivo muito, mas muito maior para fazer tudo isso certinho. O objetivo principal da sinalização não é só cumprir uma regra, é um ato de responsabilidade, de cuidado com o próximo. Ao colocar os alertas do jeito certo, a pessoa está protegendo a própria vida, a dos passageiros e a de todo mundo que está na estrada. Um ponto de risco vira uma área de atenção. Isso muda tudo. Então fica essa reflexão para a gente. Quando pensamos em ligar o pisca-alerta e posicionar o triângulo, a gente está só seguindo uma regra para não levar multa? Ou estamos, na verdade, fazendo a nossa parte para ter um trânsito mais seguro para todo mundo? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se esse conteúdo foi útil, deixa aquele like e segue a gente nas redes sociais, Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.